A vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelada à Abadesa Maria Cecília Bage, continuação do capítulo 13 do tomo 3. Vida penitente de Jesus. Estava, pois, naquele deserto, orando continuamente ao Pai e rogando pela salvação do gênero humano. Sentia naquela solidão tédio e temor. Sofria as intempéries da estação. De fato, sofria muito, mas quis sujeitar-me a todos aqueles sofrimentos que a uns simples homens teriam tirado a vida do modo descrito. Ofereci ao Pai todos estes padecimentos. Pedi-lhe que, em virtude dos mesmos, suavizasse os sofrimentos de todos aqueles que chamasse a viverem nos desertos numa vida solitária e penitente. Rogava a sua assistência e tão áspero modo de viver, a fim de que, animados e fortificados pela graça, prosseguissem e finalizassem valorosamente a carreira da vida e pudessem receber a eterna recompensa devida à sua generosidade e penitência. Vi que muitos nisso seguiriam os meus exemplos e que os desertos ficariam povoados. Alegrei-me muito e supliquei ao Pai fizesse suas almas experimentarem uma abundância de consolações celestes, vistos que por seu amor e para imitar-me haviam desprezado tudo o que de agradável e deleitável podia oferecer-lhes o mundo. Pedi-lhes, desse-lhes o domínio sobre todos os animais, mesmo os mais ferozes da terra, e que estes não pudessem prejudicá-los nem perturbar-lhes a tranquilidade. O Pai tudo me prometeu e não deixa de operar estes prodígios em favor de todos que chama e escolheu para tal modo de vida. Agradeci ao Pai tantas graças e ajudas e ofereci-me para sofrer tudo o que em tal modo de viver é penoso e molesto, a fim de que fossem suavizadas as penas, os tédios e todos os outros aborrecimentos que em semelhantes lugares provam os que para lá são conduzidos pelo Espírito Divino. De fato, tudo ofereci ao Pai em nome de meus irmãos. Trata com o Pai sobre a obra de sua vida apostólica. Neste deserto e nesta solidão, tratei com o Pai acerca do modo de minha pregação. Lá o Pai indicou-me a sua vontade, como devia agir e tudo que nela haveria de sofrer e padecer. Tratou acerca da eleição dos apóstolos e outros discípulos. Neste deserto, o Pai me fez ver o que se seguiria no decurso dos 3 anos de pregação, como no horto do Getsemane. Vi todas as penas e os tormentos que sofreria no decurso de minha paixão e tudo o que se realizaria nela. Assim, neste deserto, vi tudo o que sofreria e padeceria no decurso de minha pregação. Foi imenso o pesar que, ao ver isso, suportei. Mostrei-me ao Pai, não obstante, pronto a sofrer tudo para cumprir a sua vontade e para a salvação do gênero humano. Minha natureza humana, porém, se entristeceu, sentiu tédio e temor. Mas a vontade pronta a realizar as ordens do Pai Celeste fez-me abraçar tudo com suma resignação e alegria, porque viera ao mundo para fazer a vontade do Pai que me havia mandado. Ofereci ao Pai esta vontade pronta e essa total resignação à sua vontade e pedi-lhe que, em virtude da mesma,
e do prazer que ele nisto havia tido, se dignasse dar a todos os pregadores evangélicos e àqueles que assumem o grande empenho de converter os infiéis uma graça particular, a fim de que, com ânimo invicto, se entregassem a tão grande obra e não darem importância alguma aos padecimentos, lutas e perseguições que deverão suportar por meio da mencionada graça. Fiquem assaz mais animados e confortados a sofrer tudo para a sua glória e cumprir a sua divina vontade. O Pai me prometeu tão grande e poderosa graça para todos os que ele chamasse a tamanha empresa e tão santo exercício, e não deixa nem deixará de dá-los. Muitos a experimentaram. Se alguns não a experimentam, é por colocarem impedimento, terem fins assaz diversos daqueles que devem ter, e nisto querem diminuir a glória de meu Pai, apropriando-se dela de algum modo. Destes vi muitos que me causaram grande amargura, visto que pouco fruto recolheriam de tantas fadigas e pouco ou nenhum prêmio alcançariam por falta de reta intenção. Pedi ao Pai dar-lhes graça maior e luzes mais poderosas, a fim de se arrependerem dos erros e emendarem-se. E o Pai o fez, e vi que para alguns seria válida, porque se emendariam dos erros, embora haja quem pouca ou nenhuma importância dê à nova graça mencionada, estando mais apegado à glória mundana do que à utilidade da própria alma e à glória de meu Pai. Alegrei-me muito, porém, ao ver que alguns que me imitariam tão bem e cumpririam perfeitamente a vontade de meu Pai, agindo com retidão e para a exclusiva glória de Deus e a salvação das almas. Muito me alegrei por causa deles, rendi graças ao Divino Pai e orei muito por eles. Vê as suas obras e a malícia dos homens. Ia, pois, contemplando uma por uma todas as obras e prodígios que realizaria no decurso da pregação. Via a carência de recompensa que teria. Via como no coração dos hebreus, então povo eleito, reinava inveja e grande malignidade para comigo, não obstante tantos benefícios que de mim haviam recebido. Como essa malignidade se encontraria mais nas pessoas de autoridade superior e nos maiores. Sabia que estes, em vista da autoridade, perverteriam também todo o povo. Quanta pena trazia ao meu coração aquela malignidade, aquele rancor, aquela inveja e aquele ódio implacável que teriam contra mim? Quanto me causava amargura ver que de tantos modos procuravam dar-me a morte. Via os fingimentos, os enganos, as adulações e outras iniquidades de que usariam contra mim, e cheio de angústia clamava ao Pai, pedindo perdão e misericórdia para com eles. Escusava-os junto ao Pai, dizendo-lhe que não sabiam o que faziam, e embora não fossem dignos de escusa, uma vez que se cegariam por malícia e soberba, não obstante, empenhava-me junto ao Pai a fim de que não os castigasse conforme mereciam. Via, à medida que os beneficiasse, mais me odiariam e perseguiriam. Imenso era o meu pesar verificar que a multidão dos benefícios, a suavidade e afabilidade de meu trato, a profundidade de minha celeste doutrina, não seriam suficientes para amolecerem a dureza dos corações,
porque em meio de tanta luz, mais se obcecariam, querendo eles próprios sua total ruína. Forte era a paixão que os dominava e se apossara profundamente de suas almas. A ambição de dominar e a falta de sujeição à minha doutrina mantinham-os em cadeias. Quanto orei, quantas ofertas fiz de mim mesmo ao Pai para que lhes concedesse graças mais poderosas, luzes mais abundantes. Mas, apesar da graça e das luzes, permaneciam em sua dureza. Deixaram-se por demais superar pela paixão. Mísera alma que se deixa subjugar pelas paixões, porque finalmente fica tão escravizada que não as pode mais vencer. É por elas obcecada e subjugada. Vi que os hebreus se reduziriam a tal estado e muito me cruciava a sua dureza e maldade. Senti por isso imenso pesar. Trazia-me alívio à angústia ver que muitos me acompanhariam na pregação, muitos teriam tal devoção que para ouvir-me seguir-me-iam mesmo com grande sofrimento. Via que cidades inteiras viriam ouvir a minha doutrina e muitos reconheceriam a graça que lhes fora feita por meu divino Pai ao mandar-me a mim seu unigênito. Via os aplausos que receberia da plebe, a estima e o elevado conceito que teriam de mim. Via tudo, alegrava-me com o bem, porque redundava em glória para meu Pai e em utilidade deles. Entristecia-me por causa do mal, porque resultava em desprezo do Pai Celeste e em dano para eles, visto que quem me desprezava, desprezava em mim o Pai. Quem me honrava, honrava o Pai, por ser eu um só com o Pai. Oferecia, pois, ao Pai esta angústia em desconto das desonras e ofensas que em minha pessoa receberia e procurava aplacá-lo por encontrá-lo muito irado para com aquele povo. Oferecia-lhe o obséquio e aplauso daqueles que me seguiriam. Embora esse fosse muito tênue, não obstante, era agradável ao Pai, porque oferecido por mim, seu dileto e amado Filho. Louvava e bendizia sua infinita misericórdia e bondade. Oferecia-lhe todos os meus padecimentos, que lhe eram muito gratos. Gastava muitas horas a suplicar-lhe a conversão dos maiores pecadores. Já nesse deserto, havia obtido do Pai a conversão de todos aqueles que se converteram por minha pregação, vendo como corresponderiam à graça. Bem mais me animava a suplicar ao Pai que a concedesse abundantemente. Vendo-o inteiramente em favor deles, agradecia-lhe em nome desses últimos. Desejava que logo chegasse o tempo de pôr termo às ofensas ao Divino Pai e este retirasse algum fruto de minha pregação. Orava e pedia por aqueles que estavam imersos na culpa, os que eram objeto do ódio de meu Pai. Começava a ter desejo de beneficiá-los e de mostrar-lhes todo o meu amor. Vendo que um dia seriam tão agradáveis ao Pai, o meu coração ardia do desejo de que logo se tornassem tais. Vê os seus padecimentos. Via depois os grandes padecimentos que suportaria durante a minha pregação. A fome, a sede, o cansaço, o calor, o frio, a grande pobreza e que não teria como reconfortar-me.
Considerava como os próprios animais tinham seus ninhos, as feras os seus covis, e só eu não teria onde reclinar a cabeça e onde pudesse achar algum repouso. Era, porém, tão grande o amor que ardia em meu coração pela salvação de meus irmãos e pela glória de meu Pai Celeste, que abracei tudo com alegria, desejando que logo chegasse o tempo em que pudesse demonstrar ao Pai e aos meus irmãos o grande amor que ardia no meu peito. Uma vez que as obras dão verdadeiro testemunho do amor, ansiava porque logo chegasse aquela hora. Embora jamais tivesse cessado de agir, não obstante, diante dos grandes padecimentos que me estavam preparados, ambicionava dar a conhecer a todos a grandeza de meu amor. Ofereci ao Pai estes meus ardentes anelos, em suplência por aqueles que tão pouco desejam sofrer por seu amor e pela salvação do próximo, ou antes pela própria alma. Não se convencem a dar verdadeiro testemunho do amor que acreditam ter ao Pai e ao próximo. Creem disso, mas em realidade não é assim. O amor não pode ficar ocioso e, se não dá verdadeira prova de si pelo sofrimento, jamais se aquieta, enquanto não se saciar de padecimento pelo objeto amado. Muitos são os que creem amar seu Criador e também o próximo, mas não é assim. Se veem a ocasião de sofrer alguma coisa pela glória de Deus ou pela salvação do próximo, retiram-se e não querem sofrer coisa alguma. Tal amor não é verdadeiro, é amor fingido, ou antes amor próprio. Só demonstram amar o Pai Celeste e o próximo quando deles recebem bens, consolações, favores. Mas, se lhes advém oportunidade de mostrar este amor perante os sofrimentos, retiram-se e não faltam escusas e pretextos para fugirem do sofrimento. Rezei muito ao Pai que lhes transmitisse luz para reconhecerem a própria cegueira, se animarem a sofrer, estarem prontos a demonstrar amor diante dos sofrimentos e das adversidades. O Pai prometeu-me comunicar-lhes tal luz, acompanhada de poderosa graça. Vi efetivamente que muitos a utilizariam e agiriam de modo diferente, mostrando amor no sofrer e padecer. Por causa destes, muito me alegrei e impetrei-lhes maior graça e fortaleza para suportarem os sofrimentos. Ainda pedi ao Pai lhes desse muito consolo no sofrimento, como de fato o faz. Não deixa de dar às almas consolo e gosto tão grandes que muitos se regozijam no próprio sofrer. Agradeci por tudo ao Pai, também em nome de todos aqueles que aproveitariam tal graça. Não deixei, contudo, de sentir amargura, pois vi muitos que não corresponderiam à graça, desprezando as luzes que com tanto ardor lhes enviaria o Pai, e deixar-se-iam vencer pelo amor próprio que foge do sofrimento o mais possível, mesmo se beneficia a própria pessoa. Mas ainda não se convencem de que convém sofrer e padecer pela salvação do próximo e para a glória de Deus. Orei novamente também por eles, mas como são obstinados e o amor próprio se apossou de seu coração, vi que pouco ou nenhum fruto alcançaria por estas minhas reiteradas instâncias. Não deixei de realizar tudo o que era necessário para a santificação de meus irmãos e fazer com que correspondesse cada um deles à sua vocação, imitasse os meus exemplos e cumprisse as suas obrigações, apresentando ao Pai os frutos de virtude queridos por Ele.
Por isso, impetrei-lhes todos os auxílios indispensáveis, toda a graça que sabia ser-lhes necessária para agirem virtuosamente, e muito mais ainda. Ora, se não se tornam como na verdade devem ser, se não correspondem às obrigações do próprio Estado, deles é toda a culpa. Meu pai não deixa de dar a cada um o requerido. Saiba, esposa minha, que me adiantei a pedir muito assaz mais do que sabia ser necessário. Verão, portanto, um dia como foram grandiosas as ajudas, as luzes e as graças que lhes impetrei do Pai, o que servirá de muita consolação aos bons que souberam utilizá-las, e de muita confusão aos que as desprezaram e não cuidaram de corresponder a tantas misericórdias. Os louvores divinos. Estando naquele deserto, como disse, operando muito com minhas preces e ofertas pela salvação de meus irmãos, e passando longas horas em oração para tratar de tudo com o Pai, prossegui na maneira de louvar o Pai como fazia em casa, unido à querida mãe, às horas estabelecidas. Sabia minha mãe dileta, quando me punha a cantar os louvores divinos, e unisse a mim. Enquanto louvava o Pai, sempre com cânticos novos, vinham todos os animais e todas as feras selvagens que povoavam aquele deserto e, em ato de humildade, punham-se a ouvir os louvores do Criador. Então suplicava ao Pai, desse a meus irmãos sentimento semelhante, porque muito mais lhes convém a eles estarem a ouvir os louvores de seu Criador, por terem sido criados à sua imagem e serem dotados de alma racional, capazes de amá-lo e servi-los e dele fruir eternamente. Desejava que todos os meus irmãos acorressem a ouvir aqueles que se ocupam em cantar e recitar os louvores divinos. Foi justamente por isso que o Pai instituiu tão santo exercício e escolheu alguns para louvarem-no e outros para escutarem. Então também esses dão glória e louvores ao Criador. Vi aquelas feras e animais todos a ouvirem com tamanha atenção e silêncio, por isso volvia o pensamento e olhar para meus irmãos, vendo-os nisso tão descuidados e distraídos, sentia grande pesar. Verificava que muitos não teriam lembrança alguma de satisfazer a obrigação de estarem a ouvir os louvores divinos e que antes se divertiriam com passatempos mundanos. Via que muitos os assistiriam tão mal que antes provocariam a ira a meu divino Pai por causa de suas irreverências, ofendendo-o gravemente no tempo mesmo em que hão de prestar-lhe o culto que lhe é devido em toda justiça. Via que nisso seriam superados pelas próprias feras e animais irracionais. Sentia imenso pesar e por isso roguei muito ao divino Pai que os iluminasse e lhes concedesse a graça em abundância, a fim de que se portasse cada qual como deve e refletisse que o seu Deus está presente de modo especial, assiste às funções sagradas, os louvores divinos, e observa tanto quem recita como quem ouve, para premiar ou punir aquela obra que fez instituir para a sua glória e salvação, e mérito tanto de quem o recita como de quem o assiste. O Pai prometeu-me muita graça para eles e de fato outorga a cada um. Mas há quantos há que abusam, não lhe dão importância alguma e rejeitam as luzes divinas que o Pai com tanto amor lhes envia. Terminados os louvores divinos, ordenei a todas as feras e animais que louvassem
A seu modo criador, cada um deles, em ordem suma, alçou a voz em canto, e o seu modo de entender louvava o Pai. Eu dizia, e com razão: ah, meu divino Pai, as feras mais ferozes e selvagens, os animais mais ariscos, obedecem à minha voz. Será possível que só os meus irmãos, por mim tão amados, por vós tão beneficiados, tornem-se surdos e duros à minha voz e não queiram fazer quanto lhes ordenar para a vossa glória e para a sua salvação? E, no entanto, será assim. Muito aflito, pedi ao Pai usasse de misericórdia para com eles, os perdoasse e não castigasse conforme mereciam. Na verdade, o Pai mostrava-se por isso muito irado, e eu o aplacava, oferecendo-lhes os meus louvores em nome de todos os meus irmãos. Vendo que havia muitos deles que nisso estariam prontos e seriam fiéis, oferecia-lhe também os louvores seus unidos aos meus, a fim de que, com essa união, tivessem igualmente eles o mérito junto do Pai. Com isso ficava o Pai muito satisfeito. Assim, em seguida, louvava-o e agradecia-lhe novamente e exaltava-lhe a bondade e a misericórdia. Os penares da natureza humana. Não acredites, esposa minha, que naquele deserto não sofresse fome e sede e não sentisse todos os outros padecimentos, porque como homem verdadeiro tudo sofria, conforme já disse. Em verdade preferi sofrer tudo e sujeitar-me a sofrer penas, tédios e amarguras que um simples homem teria sofrido se lá se achasse. E a divindade que estava unida à minha humanidade só me servia para conservar minha vida, porque como simples homem não teria podido viver entre tantos padecimentos e contínuas angústias nas quais vivia o meu coração, vendo as graves ofensas que meu divino Pai seguidamente recebia e a ingratidão e perversidade de meus irmãos, e ainda por causa da contínua aplicação de minha mente em pensar na salvação deles, procurar obter-lhe todos os meios e graças necessárias e estar ininterruptamente oferecendo ao Pai os meus méritos e a minha vida por eles. Cada momento de minha vida era de infinito mérito e valor e por isso muito agradável ao Pai. Sentia-me muitas vezes tão abatido e sem forças que mal podia respirar, e não tendo com que restaurar a minha humanidade, sentia muito este sofrimento. Nos 40 dias que lá passei, jamais tive reconforto, nem o Pai me enviou coisa alguma, conforme costumava fazer em outros tempos, quando me faltava qualquer auxílio humano. Ardia muitas vezes de sede intensa, e no entanto não tinha nenhuma gota d'água. Foi tão rigoroso o meu jejum naqueles 40 dias, que não provei coisa alguma. Tudo sofria e padecia de bom grado, e oferecia ao Pai em desconto das ofensas que ele recebia e receberia de todos os meus irmãos. Eles se deleitam assaz em comer e beber, de tal modo que muitos parecem não estar no mundo senão para satisfazer a gula. Tem toda a solicitude em procurar iguarias esquisitas, jamais se contentando com o necessário, mas querendo sempre o supérfluo. Vendo esta grande desordem que havia e haveria no mundo, sofria tudo de bom grado para satisfazer a justiça divina. Oh, se meus irmãos soubessem quanto me custaram suas crápulas e quanto sofri para satisfazer por eles, certamente não estariam tão propensos a se tornarem presa deste vício. E, no entanto, sabem quanto sofri por eles, mas não sabem tudo. Se bem que, ciente de quanto sofri na paixão, não lhe dão importância, como se nada houvesse sofrido para amá-los e satisfazer a justiça divina.
Oferecia todos aqueles sofrimentos ao Pai, conforme disse, em desconto das ofensas que neste ponto ele recebia de meus irmãos, e pedia-lhe desse-lhes tanta graça que tivessem temperança em relação a este vício. Rogava-lhe tanta graça que rogava-lhes ainda que desta graça desse graça a todos aqueles que nisso vivem regularmente e conforme a razão, a fim de que cada vez mais se mortifiquem e adquiram o mérito neste particular, fazendo-o pelo único motivo de conservarem a vida para poderem servir a Deus. Deseja imitadores. Encontrando-me depois entre tantos sofrimentos e praticando um jejum tão rigoroso e longo, e vendo que isso dava muita satisfação ao Pai, desejava que os meus irmãos me imitassem de algum modo. Pedi muito ao Pai se dignasse inspirar aos meus irmãos empreenderem tão santo exercício. De fato, o Pai prometeu-me que eu faria. Vi que o Espírito Santo inspiraria aos chefes da igreja que os novos fiéis seguissem o meu exemplo no jejum de 40 dias. Vi que meu Pai assaz se aprazia nisto e muito me alegrei. Vi como este exemplo mais adiantaria, porque tantos irmãos fariam jejuns rigorosos, não só nos desertos, mas também nas próprias casas. Em suma, compreendi o que seria praticado no mundo acerca do citado jejum, depois que fosse observado por mim, e como muitos imitar-me-iam tão bem. Alegrei-me com isso e pedi ao Pai se dignasse conceder muitas graças a todos os meus irmãos que se dispõem a recebê-las por meio do mencionado jejum. Pedi-lhe em particular que lhes concedesse a remissão das culpas, desse ao dito jejum a virtude de preservar o homem dos pecados, de conservar e guardar a pureza, de dar força para o combate contra os inimigos infernais, de mortificar as paixões e fazer com que o homem viva na terra uma vida mais angélica do que humana. Roguei-lhe estivesse propenso a aplacar-se relativamente aos pecadores, quando por eles fosse-lhe ofendido, além do jejum, o arrependimento, e que pelo jejum lhes concedesse verdadeira dor. Pedi-lhe ainda que, ao desejarem meus irmãos entender e conhecer a vontade divina acerca de suas questões e interesses, tanto espirituais como corporais, se lhe oferecem jejuns, facilmente faça-os entendê-la. Supliquei-lhe ainda dar a todos os que praticam tão santo exercício poder e domínio sobre os demônios e tornarem-se terríveis e temíveis aos ditos espíritos rebeldes. Pedi-lhe concedesse vitória aos exercitados por meio do dito jejum. O Pai tudo me prometeu e de fato tudo executou e executa prontamente. Mas poucos são os que se aplicam a tão santo exercício. Supliquei-lhe depois dar a todos a graça a fim de que o possam praticar. Como a paixão do paladar é muito violenta no homem, pedi ao Pai desse-lhes muita graça, e o Pai, condescendendo aos meus rogos, tudo lhe concedeu. Agradeci ao Pai pela graça mencionada e louvei-lhe a infinita bondade e misericórdia. Oferece-se totalmente ao Pai para a obra da redenção. Havendo passado muitos dias em contínuas preces e orações ao Pai, tendo tratado acerca da salvação de meus irmãos e obtido para eles muitas graças e a conversão de muitos pecadores, havendo apreendido o modo com o qual devia portar-me durante a pregação e todos os milagres que nela devia operar,
os enfermos que devia curar, os mortos que devia ressuscitar e tudo o que se devia realizar no decurso da dita pregação, mostrei-me ao Pai disposto a fazer tudo por sua glória. Agradeci-lhe as misericórdias e grandes graças que os meus irmãos receberiam por meu intermédio. Louvei-o e ofereci-lhe todos os padecimentos que na pregação sofreria, todas as fadigas que teria, todas as perseguições e insídias que suportaria, as detrações, as murmurações, as injúrias que receberia. Tudo lhe ofereci em agradecimento pelas inúmeras graças que por meu intermédio, na mencionada pregação, repartiria a todos os meus irmãos e em desconto das muitas e graves ofensas que em minha pessoa receberia de meus irmãos. Tudo aceitou o Pai e isto muito lhe agradou. Agradeci-lhe o aprazimento e de novo orei pela salvação de todos em geral e de cada um em particular. Sente grande fome. Havendo chegado ao termo dos 40 dias, sentia que minha humanidade tinha grande necessidade de alimentar-se. Achava-me muito sem forças e a vida como se esvaía. Comecei a sentir muita fome. Oferecia, todavia, esse sofrimento ao Pai em desconto das ofensas de meus irmãos, conforme costumava. O Pai deu licença ao inimigo infernal de avizinhar-se de mim e tentar-me com 3 espécies de tentações. Já me oferecera ao Pai para sofrer todas as penas, lutas e angústias que um simples homem teria podido sofrer naquele hórrido deserto. E percebi como o inimigo se aproximava. Embora me achasse muito abatido pelo contínuo jejum e sentindo grande fome, não obstante mostrei-me pronto a receber o assalto do inimigo. O demônio se avizinha. Sentia-se, todavia, o inimigo muito debilitado ao aproximar-se de mim, mas não teve jamais certeza de que eu fosse filho de Deus. De outra forma, não teria ousado aproximar-se de mim. Acreditava somente que a fraqueza que sentia lhe fosse causada pela santidade e perfeição da vida que eu levava. Embora duvidasse muito que eu fosse verdadeiramente filho de Deus, não podia persuadir-se de que, se eu o fosse de verdade, me sujeitasse a tão grande padecimento, me humilhasse tanto. Tríplice tentação. O tentador se aproximou e, com maneiras compassivas a respeito de minha necessidade, tentou-me e apresentou-me pedras para que as convertesse em pão, a fim de saciar a grande fome que tinha. Rejeitei o tentador, dizendo-lhe que o homem não vive só de pão. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Fiz-lhe saber que eu estava ciente de que o homem não pode viver uma vida verdadeira sem a graça de Deus e que a palavra de Deus comunica vida à alma e a sustenta. E ele, achando-se privado da graça e não podendo mais ouvir a palavra divina, estava morto e não teria mais vida verdadeira. Partiu, por isso, confundido. Como o espírito maligno é muito malvado e audacioso, voltou novamente o tentador com mais violência, estando ainda mais em dúvida de ser eu verdadeiramente filho de Deus. Acreditara o espírito maligno poder saber, tendo-me proposto converter aquelas pedras em pão, se fosse filho de Deus, se eu o era verdadeiramente. Mas, ficando mais do que nunca confuso, conduziu-me ao pináculo do templo, dizendo-me que, se fosse filho de Deus, me jogasse abaixo, pois não me fariam mal algum, uma vez que estava escrito que Deus mandaria seus anjos para me sustentarem com as mãos e as pedras não me ofenderiam os pés. Respondi a essa proposta, ainda está escrito que não se deve tentar o Senhor Deus. Não tentará o Senhor teu Deus. Mateus 4:7.
Diante desta resposta, tornou-se mais confundido do que nunca, e não podendo entender de modo algum se verdadeiramente era filho de Deus, deixou de fazer-me tal pergunta, persuadido de que era simples homem, e enquanto tal tentou-me pela terceira vez. Conduziu-me a um monte muito alto, fazendo-me de lá ver todos os reinos e as monarquias do mundo com toda a sua glória, e disse-me que se eu me prostrasse para adorá-lo, tudo me daria. O maligno estava atento à minha resposta, pretendendo com aquelas promessas fazer-me cair, ou ao menos interessar-me na grandiosa promessa, acreditando que eu fosse, conforme declarei, simples homem. Respondi à proposta: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Mateus 4:10. O tentador partiu inteiramente confuso e lá me deixou, mais do que nunca ficou em dúvida se eu era verdadeiramente simples homem. Fremia muito o maligno por não ter podido obter de modo algum o seu intento e ter ficado vencido e muito abatido de forças. Os demônios fizeram entre si um conciliábulo para encontrarem um modo de tirar-me do mundo. Percebendo que minha pessoa assaz lhes abatia as forças, de fato agiriam muito contra mim, como direi no tempo de minha pregação. Tendo sido totalmente vencedor, o Pai mandou os seus anjos que me serviriam e levaram-me alimento para restaurar a minha humanidade muito abatida e necessitada de refeição. Como e por que Jesus sentiu a tentação? Não creias, esposa minha, que sendo tentado pelo inimigo infernal, não sentisse a tentação. Ao contrário, percebia-a muito mais do que qualquer outro, pois me achava em grande necessidade. Eu a percebia à guisa de um simples homem, porque em tal ocasião o Pai suspendeu a divindade. De outra maneira, é certo que não a teria sentido. Estava então de frente ao inimigo como simples homem, e assim tive a ocasião de experimentar as tentações e de mostrar a minha fidelidade ao Pai, bem como compadecer-me e ajudar os meus irmãos em semelhantes ocasiões, porque as provei em minha pessoa. Queria sujeitar-me a tudo aquilo que eles sofreriam. Não quero dizer que não soubesse de tudo, se não o experimentasse, mas filo para que vissem o amor que lhes dedico. Quis sujeitar a minha humanidade a todos os padecimentos, porque em tal ocasião impetrava-lhes do Pai a graça necessária para sofrerem com resignação e adquirirem mérito. Para obter-lhes a dita graça, oferecia ao Pai tudo o que sofria. Achando-me, portanto, na mencionada tentação, muito trabalhei, segundo o meu intento, junto do Pai, em prol de meus irmãos. No tempo da tentação, humilhei-me muito, pedindo ajuda a meu Pai. Considerava-me como se fosse simples homem, por isso me humilhava. Representando todo o gênero humano, muito me abaixei. Com profunda humildade, pedi auxílio ao Pai. Supliquei-lhe ainda naquele instante ajuda muito especial para todos os meus irmãos, a fim de que eles, sendo assaltados pela tentação, possam oferecer resistência. Quanto mais fortes os assaltos, tanto maior graça pedi para eles. Rogava-lhe concedesse luz particular para conhecerem as astúcias e enganos do inimigo tentador e não permitisse ao mesmo assaltar as criaturas para tentá-las de modo que as suas forças não bastem para resistirem. Se lhe permite usar de grande violência com as criaturas, pedi que lhes desse ajuda valiosa, a fim de que a graça nelas reine e faça-as vencer o inimigo, apesar de forte e astuto. Roguei-lhe dar virtude a todos os meus irmãos,
a fim de afugentarem com o sinal da cruz e a invocação do meu nome o inimigo, cujas forças se debilitam. Ao ver que meus irmãos não podiam receber todas essas graças, se não vivem conforme obrigados pela lei divina, pedi ao Pai desse a cada qual graça bastante para viver segundo o próprio estado e observar os divinos preceitos. O Pai tudo me prometeu e eu lhe agradeci em nome de todos. Vi então os assaltos e as tentações do inimigo infernal que os meus irmãos suportariam. Vi que muitos deles se prevaleceriam da graça conferida por meu Pai, e muito me alegrei ao verificar que tão bem utilizavam aquela graça que eu lhes havia merecido. Assim rendi graças ao Pai. Vi a multidão quase inumerável daqueles que cederiam às tentações e far-se-iam escravos do inimigo, desprezando a graça, abusando dos auxílios e não se prevalecendo de tudo o que eu lhes havia merecido. Vi os estragos que o demônio realizaria nas almas e que, por meio de tentações e enganos, atrairia grande número de pessoas a seu partido. Experimentei imenso pesar. Meu coração era ferido por dor cruel ao ver tantos de meus irmãos nas garras de tão feroz inimigo. Via que não poderia obter deles grata correspondência aos inúmeros benefícios que lhes distribuía, enquanto o inimigo infernal, com tão pouca fadiga, obteria a vitória sobre eles. Por isso, inteiramente dolorido, recorri ao Pai em ato humilde e suplicante, pedindo ajuda e graça maior para eles. O Pai, ao ver-me em tamanha aflição, as prometeu. Então vi que muitos dos meus irmãos escapariam das garras do inimigo infernal e voltariam a fluir da verdadeira liberdade de filhos de meu Pai. Agradeci por isso ao Pai, louvei-o e exaltei-lhe a infinita misericórdia e bondade. Sofri ainda nisso pena e amargura, vendo que muitos, com todas as ajudas, deixar-se-iam enganar pelo cruel inimigo e por própria vontade seriam vencidos e se tornariam presa de seus inimigos. Grandes foram, esposa minha, as penas e angústias sofridas nesta ocasião por meu coração. Em consequência, procurei por todos os meios libertar os meus irmãos das garras do inimigo infernal. Desde então, apresentei ao Pai súplicas para conferir à minha querida mãe o domínio sobre os supracitados inimigos, visto ter já sido decidido que ela devia esmagar a orgulhosa cabeça do demônio, que tivesse poder de manter subjugado o exército infernal, que os seus devotos fossem libertos das insídias do demônio, que muitos por sua intercessão se livrassem das mãos deste. Foi determinado dar à minha querida mãe este poder e graça. Vi como inumeráveis almas escapariam das mãos de tão cruel dragão pela proteção da querida mãe, pondo-se em suas mãos e pedindo-lhe a poderosa ajuda e patrocínio. Alegrei-me muito com isso e rendi graças ao Pai por parte de todos aqueles que fruiriam de tão poderosa ajuda e que quisessem se prevalecer dela. Jesus se alimenta e suplica pelos irmãos. Tendo obtido tudo isso do Pai para meus irmãos e rendido as devidas graças, e como vieram os anjos, conforme disse, trazer-me a refeição da qual minha humanidade precisava, alimentei-me, depois rendi as convenientes graças ao meu divino Pai e pedi-lhe se dignasse fazer graça semelhante a todos os meus irmãos, isto é, refazer-lhes a alma depois que tivessem superado as tentações do inimigo, consolando-os pela experiência da suavidade, doçura e amabilidade de seu espírito por meio de suas visitas interiores, sabendo ser muito necessário tal consolo e reconforto espiritual às almas que combateram e superaram o inimigo, a fim de que se animem mais ao combate, pedi-lhe com grande insistência que as consolasse deste mundo.
deste modo, as consolasse deste modo. O Pai prometeu-me fazê-lo, como efetivamente não falha. Então vi a grande consolação que receberiam as almas que tivessem combatido valorosamente e vencido o inimigo. Alegrei-me muito, regozijei-me e agradeci ao Pai doador de todo o bem. Submissão ao Pai. Depois disso, orei ao Pai, humilhando-me em sua presença e pedi-lhe declarar-me a sua vontade acerca do que então devia fazer. Apesar de tudo saber enquanto Filho e Verbo eterno, e nada me fosse oculto, todavia, enquanto homem, humilhava-me e perguntava como devia agir para cumprir-lhe a vontade, mostrando-me assim submisso e obediente. O Pai nisso muito se comprazia. Ordenou-me que voltasse para perto da querida mãe para dar depois início à pregação. Recebida a ordem, logo parti de volta a Nazaré, minha pátria. Antes de regressar, pedi ao Pai enchesse de sua celeste bênção aquele deserto, onde havia habitado por 40 dias, e uma vez que fora santificado pela minha pessoa, fizesse com que, naquele mesmo lugar, ele fosse muito servido e honrado. Não faltasse ali quem, à minha imitação, fosse orar e fazer penitência. De fato, muitos, guiados pelo Espírito Santo, lá habitaram com bastante consolo de suas almas, adquirindo grande mérito e dando muito gosto e glória ao Pai. Alegrei-me com isso e rendi graças ao Pai. Depois de haver dado àquele lugar a bênção, parti. Seu retorno. Ia muito consolado naquela viagem, havendo cumprido tão bem ali a vontade do Pai. Ofereci este consolo ao Pai e pedi-lhe concedesse também a meus irmãos consolo semelhante, quando eles, ao agirem, cumprissem perfeitamente a vontade divina. O Pai mostrou-se-me muito liberal, fazendo-me ver, em verdade, não deixaria de dar grande consolo às almas que se aplicam a realizar perfeitamente a sua vontade. Rendi graças ao Pai por parte de todos. Prossegui ainda a viagem, muito desejoso de voltar para junto da querida mãe, tanto mais quanto os desejos ardentes de seu coração convidavam-me e impeliam-me a regressar para junto dela. Ofereci este anelo ao Pai e pedi-lhe desse aos meus irmãos vivo anseio de voltarem a ele, quando reconhecessem ter estado longe por alguma falta própria, ou porque o Pai se esconde deles e priva-os de sua presença sensível, para prová-los relativamente à fidelidade e do amor. Por isso pedi-lhe ainda concedesse àqueles a graça de desejarem o retorno da presença sensível do Pai, a fim de que esse, atraído pelos desejos de meus irmãos, volte com a sua presença a eles e dedique e fiquem consolados. O Pai tudo me prometeu e executa-o em prol das almas que o esperam. As bênçãos de Jesus. Caminhava por aquelas florestas, deixando todos aqueles lugares e campos cheios de bênçãos. Via depois assemelharem-se muitas almas àquele deserto onde tinham permanecido e àqueles campos desolados por onde passei, habitados apenas por feras selvagens. Como aqueles lugares ficavam santificados e repletos de bênçãos pela minha presença, assim pedi ao Pai se dignasse dar muitas graças a todas aquelas almas que, ao receberem a sua graça, virem a minha presença ou ouvirem a minha palavra, ficam santificadas e repletas de bênçãos celestes. Correspondendo à graça, se tornem jardins amenos, sejam capazes de receber em si o Espírito Divino e serem habitados pelo meu Pai e por mim por meio de nossa graça e de nosso amor. O Pai me prometeu cumprir nisso meus pedidos e os desejos de meu coração. Vi que muitas almas se aproveitariam bem de tal graça e fariam grande progresso na virtude, retirando de si tudo que as torna hórridas e desoladas e, portanto, incapazes de serem habitadas por nós.
aplicar-se-iam a praticar todas as virtudes que nos tornam gratas e as dispõem a nossa morada nelas. Por causa delas, muito me alegrei e rendi graças ao Pai. Vi muitas, porém, que permaneceriam nas próprias misérias, jamais haveriam de querer corresponder à graça e seriam sempre incapazes de nossa morada nela. Por isso tive grande pesar e amargura, tanto mais que tudo procede de sua dureza e obstinação. No templo. Prosseguindo minha viagem, fui ao templo para orar ao Pai de modo e oculto mais especial e prestar-lhe as devidas reverências. Portanto, tendo chegado a Jerusalém, entrei logo no templo e prostrado orei ao Pai e agradeci-lhe por tudo o que me havia feito operar para a sua glória e a salvação de meus irmãos. Agradeci-lhe novamente por todas as graças que em favor dos mesmos me havia prometido. Ofereci-lhe a mim mesmo em sacrifício pela salvação do gênero humano. Louvei-o e bendize-o, e terminada a minha oração, parti para alcançar Nazaré, a minha pátria, com desejo de logo retornar para manifestar as glórias de meu divino Pai. Exortações à esposa. Muito terás, esposa minha, para admirar e muito ainda para imitar neste capítulo. Por isso, ouve bem, porque procuro de ti uma perfeita imitação naquelas coisas que te cabem. Final do capítulo 13.